Oh, glória a Deus. Pode se assentar. Isso que ela pregou ontem e hoje, né? Imagina se não, né? Tudo bem com vocês? Amém? Deus quer falar com você hoje. Você quer ouvir Ele? Quer mesmo? Quero falar algo hoje da parte de Deus para a tua vida. Porque Deus quer te usar. Lembra que a pastora te enviou hoje, não enviou? Enviou ou não enviou? Quem foi enviado hoje à sua família? Eu vou falar algo em cima disso, que Deus colocou no meu coração. Por que isso? Porque quando nós somos enviados a algum lugar, nós temos que saber quem nós somos e por que nós estamos sendo enviados. Qual é a minha missão? Você sabe por que ela te enviou? Tem algum que estava em dúvida até que ela tinha enviado, né? Eu vi ela orando por todo mundo. Agora me diga uma coisa, você sabe quem você é? Na Bíblia, nos fala lá no Velho Testamento, o livro de Gênesis, que Deus, Ele, vendo o sofrimento do povo que estava escravo no Egito, Ele vem a um homem no deserto, e nesse deserto Ele se revela a esse homem através de um fogo, em cima de uma sarça, né, uma árvore do deserto, que estava pegando fogo. Eu já vi algumas pessoas, né, alguns estudiosos, né, sempre tem os estudiosos, não tem? Sempre tem quem estudou, né, que quer falar contra aquele que está falando. Então alguns estudiosos dizem assim que não era, né, Deus que acendeu a sarça, porque essa sarça ela tem no deserto e ela acende espontaneamente. Ok, é verdade isso, é ou não é? Tem gente que diz que é, mas não sei se você sabe mesmo, né? Mas é uma verdade, é uma realidade. Por que isso? Porque no deserto é muito quente. Então, em algumas situações é tão calor que a vegetação começa a pegar fogo espontaneamente. Só que tem uma coisa que eles não lembram que está escrito na Bíblia. Porque às vezes o grande problema é não ter conhecimento, mas o grande problema é saber ler. E a Bíblia nos diz que essa sarça, além de ter acesa, ela não se consumia. Então era Deus, né? Que é o único fogo que acende sobre a nossa vida e não nos consome de forma alguma. Ao contrário, Ele nos fortalece, Ele nos reveste, Ele nos enche com o seu poder e com a sua glória. Quando o fogo de Deus vem sobre a nossa vida, não há como ficar quieto, não há como ficar parado, não há como não falar, não há como não dizer. Eu tenho autoridade para falar nisso, porque eu por muito tempo preguei sem ter fogo. Eu tinha conhecimento. Mas a partir do momento que o fogo se acendeu em minha vida, a coisa começou a mudar. E daí eu não falei somente palavras de homem, mas comecei a falar palavras sobrenaturais, palavras vindas do poder de Deus através do Espírito Santo. Mas esse não é no meu assunto ainda, né? Por enquanto. O que eu quero falar é sobre o chamado de um homem, deste homem ao qual Deus chamou para conversar, para ter um tete-a-tete com ele nessa sarça ardente. Esse homem se aproximou com medo, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu acho interessante que a Bíblia diz que ele não olhou quando a sarça estava ardente, ele percebeu que ela estava pegando fogo, mesmo estando de costas. Você não está me entendendo, né? O caso é o seguinte, que não importa que você está dando atenção ou não para Deus, quando Ele quer se mover na tua vida, Ele se move de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não importa se você está aqui esta noite para buscar a Deus, o que importa é que Ele está aqui, e Ele veio buscar você, e Ele quer fazer algo na sua vida.
Deus mexe com este homem, ele chega todo cuidadoso, todo cheio de tato, porque ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas a Bíblia me diz que era um homem conhecedor, um homem estudado, um homem que conhecia as coisas, e Deus só se aproximou dele porque ele tinha conhecimento, nem que seja por letra, de quem era Deus. E Deus faz um chamado para este homem. Deus o envia. Você foi enviado hoje? Só que eu acho que o teu problema era o problema deste homem. Porque quando Deus o envia, a maior preocupação dele não era ser enviado, mas é o que ele iria fazer. Como eu vou te obedecer? E a maior parte de nós, o grande problema nosso, não é ser enviado por Deus, não é chamado por Deus para um propósito. É saber como nós vamos realizar esse propósito que Deus está nos chamando. Agora, uma coisa interessante aí. Quando Deus o envia, a maior preocupação dele não era ser enviado por Deus, mas era quem era ele. E ele diz: Senhor, quem sou eu para ir até o Egito falar com o faraó? Muitas vezes nós nos perguntamos: quem somos nós para chegar até fulano, beltrano? Quem sou eu para chegar até o meu patrão? Quem sou eu para chegar até o prefeito, um vereador, ou sei lá quem for que Deus te enviou? Não sei para quem que Deus te enviou. Quem sou eu para chegar até meu pai e minha mãe? E este homem pergunta: Deus, quem sou eu? Eu acho interessante que ali de maneira nenhuma Deus respondeu a este homem. Em vez de Deus responder para ele e mostrar para ele quem era ele, Deus disse assim: o que importa é quem eu sou. Sou eu que sou. E quando ele disse: mas está tudo bem, quando eu chegar lá e disser quem me enviou, quem eu vou dizer que me enviou? Ele disse assim: você vai dizer para eles que eu sou o que te enviou. Então não se preocupe o que você vai fazer. O que é importante é quem te enviou. A pastora orou para você, mas quem está te enviando é Deus. E eu sou o te enviou, e quando eu sou o te envia, ele faz a obra. Porque Moisés ficou mais preocupado ainda, mas como eles vão reconhecer? E Deus vendo, né? O grande problema daquele homem era fé, era acreditar naquilo que ele conhecia. Era acreditar no seu potencial. Vou dizer uma coisa: você tem potencial. Você tem um potencial. Deus colocou um potencial na tua vida. E se Ele te enviou, é porque esse potencial está em você. E o único que não sabe disso, muitas vezes, é você próprio. É você que desconhece. É você que não sabe. Qual é o potencial que está dentro de você? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e está dentro de nós. Nós temos um potencial. Você tem um potencial. Não diga assim: eu não sei o que fazer, não sei o que falar, porque o potencial está dentro de você. Um dia eu disse para Deus assim: Senhor, o Senhor quer que eu pregue, mas eu não sei pregar. Ele disse: filho, não importa, abra só a tua boca. Só abra a tua boca. Deixe que o resto eu faço. Então o que Deus está esperando é que você comece a dar o primeiro passo. Quando Deus mandou eles atravessar o Mar Vermelho, eles precisaram dar o primeiro passo, confiar que aquelas águas não iam cair sobre eles. Quando eles foram atravessar o Rio Jordão, eles começaram a entrar com a água antes de ser dividida, ao contrário do Mar Vermelho. Mas eles deram o primeiro passo, e quando eles deram o primeiro passo, a água se abriu e eles passaram em seco. Às vezes o grande problema nosso é que nós queremos olhar o resultado não vem antes. Antes vem a atitude. Antes nós precisamos se mover, antes nós precisamos fazer. Porque depois que nós nos movermos e nós fizermos, aí o resultado é fácil. Aí o resultado vem.
Deus vai ter que parar hoje. Então, pergunta aí para o teu irmão, quem você é? Você sabe quem é? Por que é importante nós sabermos quem somos? Nós que somos de Deus, é muito importante isso, sabermos quem somos. Sabe por quê? Porque se nós soubermos quem nós somos, não há ninguém que nos possa parar. Não há ninguém que nos possa frear, não há ninguém que nos possa deter, não há ninguém que nos possa nos segurar. Se nós soubermos quem nós somos, não há muro que vai permanecer em pé, não há parede que vai permanecer em pé, não há porta que vai permanecer fechada, não há nada que possa nos impedir. Quando você descobrir quem é Deus na sua vida, vou te dizer uma coisa: não vai existir homem, não vai existir mulher, não vai existir demônio, não vai existir anjo que possa te parar, que possa te segurar, que possa te impedir. Não vai ter nada. Mas nós precisamos saber quem nós somos, e quem nós somos em Deus. Eu acho interessante porque Moisés era um homem letrado que estudou na melhor faculdade da sua época. Foi a melhor faculdade da sua época. Mas quando veio a missão, ele ficou inseguro. Todo o conhecimento não bastou para ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Uma coisa sem outra não tem valor nenhum, não tem poder, não tem nada. Se você tiver só o Espírito e não tiver a palavra, você vai fazer, mas vai ficar capenga, vai faltar uma perna. Se você tiver só a letra, você vai fazer também. Eu fazia. Facinho, fazia. Muito fácil. Garanto que aqui hoje está sentado muitas pessoas que se eu der o microfone vai sair pregando e talvez vai pregar melhor que eu. Te digo uma coisa, nós estamos em época de eleição. Qualquer político hoje que está se candidatando a uma eleição, prega melhor do que eu, fala melhor que eu. Ele pode vir aqui e fazer todo mundo chorar. Mas o que importa, sabe o que é? É o poder que está aqui esta noite. É a unção que está agindo nesse lugar. Tem gente olhando para mim assim, o que vai dar nisso? Vamos abrir Marcos capítulo 1, versículo 40. Questão de ser enviado, né? E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. A Bíblia fala, né, que esse homem estava leproso. Segundo as leis daquela época, uma pessoa leprosa, ela tinha que viver isolada da sociedade. Ela podia até caminhar, porque tinha alguns locais onde ela tinha que viver. Então era um acampamento de leprosos, e elas não podiam sair dali. Só que tinha o seguinte: se ela saísse, e ela encontrasse alguém na rua, antes da pessoa chegar nela, alguma certa distância, ela tinha que começar a gritar: ei, peraí, eu sou imundo. Eu estou imundo. Não aproxime-se. Sabe, essa pessoa aí, ela estava machucada, ferida, ela estava traumatizada. Mas isso não impediu ela, quando ela soube que Jesus estava ali, não houve nada que impedisse ela. Porque por mais que ela não soubesse quem ela era, ela sabia quem estava vindo. E ela correu em direção a este homem. E ela não se preocupou se ela estava leprosa ou não. Não sei a qual distância exatamente, né? Mas a Bíblia diz que ele se jogou de joelhos diante de Jesus. Veja tudo que ele enfrentou. Ele podia ser apedrejado fora da cidade até a morte por essa atitude dele.
Tem algumas missões que Deus nos dá que às vezes é complicado, é difícil. Às vezes nós corremos riscos. Às vezes nós vamos enfrentar determinadas dificuldades. Mas isso não importa, o que importa é aquele que nos enviou. É aquele que está nos empoderando e nos mandando fazer. É Ele que vai nos dar vitória em todas as coisas. Então este homem estava machucado, estava traumatizado por causa da sua doença. Versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse-lhe: quero. Sim, eu quero. Às vezes nós perguntamos para Deus: será que Deus quer? Tem gente perguntando hoje: será que Deus quer? Ele quer sim. No caso desse homem, o homem pediu para ele ser limpo. Não sei no teu caso o que você está perguntando para Deus se Ele quer, mas Ele quer. A resposta dele eu sei, é afirmativa. Porque se você está aqui, já é a primeira coisa que precisava ser feita, né? Primeiro temos que dar nosso primeiro passo. Se você deu um passo na direção de Jesus, Ele quer. Ninguém quer? Né? Jesus quer. Você quer? Não sei não, hein? Vamos por 42? E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. 43. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Veja que Jesus curou ele, Jesus limpou ele, Jesus fez o que ele queria, mas Jesus o adverte severamente. Foi uma chacoalhada, foi um puxão de orelha. O que ele adverte? Vamos ver, 44. E disse-lhe: olha, não, o quê? Não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Não é? Por que será que Jesus mandou ele ficar quieto? Não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Qual que era o grande problema aí? O grande problema era que a pessoa que estava impura, ela era retirada da sociedade. Por quem? Por um sacerdote. Então o sacerdote vinha, verificava, né? Analisava, verificava que aquela pessoa estava doente mesmo. Ela dizia: então agora você vai para o acampamento dos leprosos, e de lá você não pode sair. O único caso que pudesse sair era se tivesse curado, e para estar curado ele tinha que retornar ao sacerdote. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia fazer um ritual. E diante desse ritual que o sacerdote fosse fazer, ele ia declarar se ele estava limpo ou não. Então Jesus disse para ele: não fale a ninguém, antes vai se apresentar ao sacerdote. Mas ele estava curado. Jesus sabia disso e ele também sabia. Será que ele fez isso? Será que ele obedeceu a Jesus? Vamos ver, 45. Mas, obedeceu? Mas, tendo ele saído, começou a, o quê? A pregoar, começou a pregar muitas coisas, e a divulgar o que acontecera. Ou seja, né, é aquela história, né, umas vezes você conta uma historinha para alguém, diz para ela: oh, não fale para ninguém, só que você não sabe que você está falando com o maior fofoqueiro da história da tua vida. E quando você vê, está todo mundo sabendo, né? Antes de qualquer coisa, já todo mundo sabe, porque ele abriu a boca, né? Esse cara fez a mesma coisa com Jesus. Ele não aguentou, ele não se aguentou. Por que ele não se aguentou? Eu não sei o que acontece, gente, mas tem pessoas que são abençoadas por Deus, fecham a cara, fecham a boca, se escondem e não contam para ninguém. Alguns porque tem medo de inveja. Agora, se aquele que foi tão poderoso para te dar o que você tem, o que você ganhou, será que ele não é mais poderoso para quebrar toda inveja na tua vida?
Tem pessoas que são abençoadas tremendamente por Deus, tem, né, pessoas que é realizado curas extraordinárias e ficam de boca fechada. Veja este homem, Jesus curou ele, limpou ele da lepra e disse para ele, foi uma ordem de Jesus: fique quieto, cala essa boca. Ele não se aguentou, ele saiu contando e pregando para todo mundo que ele via pela frente. Mas veja só, vamos ver o desenrolar da história. E divulgaram o que aconteceu, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente, aonde? Na cidade. O homem fez um estardalhaço tão grande, que Jesus pisava na cidade, via todo mundo correndo. Ele tinha que se esconder para poder entrar na cidade. Mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Veja que ele se escondia. Ele não entrava mais na cidade, ele ficava por fora, nos campos, nos lugares desertos. Não, aqui não tem ninguém, vamos esconder. O que acontecia? De todas as partes iam ter com ele uma grande multidão. Olha o trabalho que este homem fez, gente. Jesus mandou ele calar a boca, ao contrário, ele saiu pregando, e ele fez um fervo tão grande, houve um avivamento tão grande, que em toda a cidade, em lugar nenhum da cidade, Jesus podia entrar tranquilo. Todo lugar que ele chegava, a turma já dizia: é você, é você, é você, é você. Nós não podemos nos calar. Quando Deus faz algo na nossa vida, não podemos ficar quietos, não podemos ter medo de nada, temos que contar. Este homem, ele não se conteve, ele não conseguiu ficar calado. Ele não conseguiu ficar calado de forma alguma. Ele teve que sair, ele teve que falar às pessoas, ele teve que levar esta mensagem a todo mundo. E ele falou a todos o que Jesus tinha feito. Naquela época, era uma época de perseguição. Era uma época que não se podia fazer tais coisas, porque era motim. Por causa do quê? Porque eles estavam como escravos nas mãos dos romanos. E quando acontecia alguma coisa disso, era muito arriscado de que os soldados, né, pudessem vir levá-los e jogá-los na cadeia. Este homem não se incomodou com coisa alguma, né? Não se incomodou com coisa nenhuma. Ele fez um alvoroço naquela cidade. Ele trouxe um avivamento, né? E veja que Jesus não enviou. Moisés, quando Deus enviou, ficou questionando Deus a todo tempo. Não, porque isso, porque aquilo, porque eu não sei falar, porque não sei o quê, porque eu não sei o que lá, o que eles vão pensar, quem sou eu, quem não sou eu, e não sei o quê. Na verdade, esse é o contrário. Deus disse para ele, Jesus falou para ele assim: não fale, fique quieto, antes vá se apresentar ao sacerdote. Mas ele não se conteve, ele não conseguiu nem chegar na sinagoga. Ele já saiu pregando para todo mundo. Sei lá se algum dia ele foi se apresentar ao sacerdote. O que eu sei é que ele foi curado e todo mundo soube disso. Ele contou a todos. Se você conseguir entender o que eu estou falando, este bairro ele não vai ficar sossegado mais por muito tempo, não. Esta cidade não vai ficar sossegada por muito tempo, não, porque o avivamento vai vir sobre este lugar. Não sei se você está entendendo. Vamos lá, vamos avançar. Atos 17:6. Não vamos perder tempo. Meu Deus, só fiz a introdução, gente. Atos 17:6. E não os achando, trouxeram Jasson a seus irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Então veja, estes homens, agora já Jesus não está mais entre eles. Jesus já tinha, né, morrido, feito o seu serviço, feito a sua parte, e já estava lá com Deus nos céus. E disse assim: agora é com vocês, o negócio é com vocês. Veja que interessante, esses homens começaram, e não é nenhum apóstolo ali, não é Tiago, João, né, no barquinho, não é?
Não é nenhum desses aí, não. É Jasson. Alguém conhecia Jasson aqui na Bíblia? Tem gente que não conhece, porque não lê Bíblia, né? Como é que vai conhecer? Né? E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Veja que esses irmãos, né? Eles eram tão conhecidos que não citaram nem o nome deles, de tão insignificante que eles eram. Eles eram insignificantes, eram um povo. Somente que estava andando com Jasson. Jasson já era mais conhecido, né? Foi citado o nome dele. Mas sabe o que acontece com Jasson e esses irmãos? Eles foram tocados por Jesus e eles não se conteram. Eles não se conteram. Ao contrário, eles começaram a falar, ao passo de que, né, as pessoas, quem são os magistrados? Não são autoridade, não é lei, não é a polícia, não é ninguém não, gente. Magistrado naquela época eram os sacerdotes, eram as pessoas que tinham conhecimento, as pessoas que tinham palavra, as pessoas que ensinavam outros, eram, né, autoridades eclesiásticas naquele momento. Mas o conhecimento muitas vezes não adianta para nada, porque só conhecimento mata. Tem muita gente querendo revelar a palavra aí, mas está revelando palavra natural. E o que vivifica é o espiritual. E esses magistrados, sabe o que aconteceu? Eles começaram a ficar com inveja. Vou te falar uma coisa, quando você começar a pregar e falar de Jesus, vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Não porque não estão muitas vezes entendendo o que você está falando, vão se levantar porque vão começar a se levantar com inveja contra a tua vida. Veja, esses homens, eles tinham tanto conhecimento, e algumas pessoas que eram desconhecidas, que não foi nem citado o nome delas, eles começaram a dizer: estes que têm alvoroçado o quê? O mundo, chegaram também aqui. Sabe o que acontecia com esses homens? Aonde eles passavam, havia um alvoroço, havia um reteté, começava a ser derramado fogo, poder, as pessoas começaram a ser curadas, começaram a ser cheios do Espírito Santo, começou a haver um avivamento em todo lugar que eles passavam e caminhavam, aonde eles pisavam a planta dos pés, as coisas começaram a acontecer, o inferno começou a ficar preocupado, e até aqueles que se achavam que eram de Deus, começaram a se levantar contra eles. Ah, esse aí é o novo convertido. Quem é esse aí? Se batizou ontem, já quer pregar a palavra. Gente, ele não está pregando porque ele quer, não. Ele está pregando porque ele foi cheio de poder, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele está tão cheio que ele não está se contendo dentro de si próprio, e ele tem que se derramar para fora. Mas esse aí é um jovem. Quanto tempo de faculdade ele fez? O que foi que ele estudou? Qual foi, né, o colégio que ele estudou? Qual foi o seminário que ele fez? Para que ele está pregando aqui na nossa cidade? Não sei qual foi o seminário, mas sei uma coisa: aquilo que ele está fazendo, ele está mexendo com todo mundo, ele está criando um alvoroço, e as pessoas o estão seguindo e estão entendendo aquilo que ele está falando. Ei, Jesus. Os magistrados da cidade ficaram preocupados, porque aquilo que era para eles fazerem, eles não estavam fazendo. Aí quando chegou alguém que começou a fazer, eles se preocuparam: vamos perder o nosso posto, vamos perder o nosso lugar, vamos nos expulsar da cidade, porque esses aí ninguém nem sabe quem são, mas estão fazendo um agito tremendo, que está todo mundo correndo lá procurar, para saber o que está acontecendo. Ei, Jesus. Estou vendo gente assim aqui. Estou vendo pessoas aqui que quando começar a chegar num lugar, esse lugar vai começar a haver um terremoto espiritual, vai começar a ser abalado, as pessoas vão começar a se interessar. O que é que está acontecendo? Por que que isso? O que isso está havendo, né, aqui no meu lugar, nesse lugar? Essa pessoa eu nem conhece, esse menino aí, nunca nem vi aqui no bairro, mas olha aí, as pessoas estão dando ouvido para ele, e o pior disso é que estão chegando pessoas curadas, estão saindo dali libertas, transformadas. Ei, Jesus. Sabe o que acontece com esses aí? Eles descobriram quem era eles. Eles tinham uma identidade espiritual.
Eles podiam não ter uma identidade natural, mas eles tinham uma identidade espiritual. E o mundo espiritual reconhecia quem eram eles. Para os estudiosos, para as pessoas letradas da época, para as pessoas que não tinham conhecimento espiritual, eles não eram ninguém. Mas na área espiritual tudo acontecia, pessoas eram curadas, libertas, transformadas, o poder era derramado, né? Começava a haver uma agitação tremenda, um avivamento, e as pessoas começavam a receber. Pode ser que pessoas religiosas já tenham chegado no teu ouvido e dito assim: olha, cuidado, naquele lugar lá, ó, começou ontem, já estão fazendo um agito, toma cuidado, né? Toma cuidado. Eles já chegaram a dizer assim, ó, viraram maçom. Construíram uma igreja em um ano, viraram maçom. Coitado deles, não sabem o poder que Deus tem, né? Estão lá na sua igrejinha, na sua vidinha, combatendo o seu combatezinho, né? E não sabem aquele tão todo poderoso que está junto com eles, que pode transformar a vida deles, a sua igreja, pode transformar numa grande catedral, pode transformar um povinho num grande povo, uma grande multidão, pode agir soberanamente, poderosamente. Às vezes, para quem não tem conhecimento, é mais fácil dizer que foi o diabo que fez. É mais fácil, né? Eu acho engraçado uma coisa, as pessoas se dizem tanto de fé, né? Mas parece que elas têm mais fé no diabo. Porque o diabo ele pode enriquecer a pessoa do dia para a noite, né? Se eu me tornar maçom, eu virei rico. Agora, se eu sou de Jesus Cristo, tem que ser o pobrezinho, morreu em Belém. Hã? Coitado. Ei, Jesus. Invejosos. Sabe o que eles falavam desses homens? Que eles estavam transtornando. Tem algumas versões que dizem que eles estavam transtornando aquele lugar. Sabe o que significa transtornando? Ei, Jesus, transtornar, mudar ordem de vida. Sabe o que eles faziam? No lugar que eles chegavam já, seus amigos, as pessoas mudavam de vida. Ei, Jesus, aquele que estava ali necessitado, mendigando, precisando, daqui a pouco já estava ministrando, já estava doando, já estava profetizando na vida das pessoas, já estava determinando que as coisas iam acontecer na vida de outros. Porque eles começaram a mudar a ordem correta das coisas. Tem gente que não se aguenta quando chega um povinho, né? Um povinho que nasceu ontem, que começou ontem, né? Pôs uma plaquinha na igreja ontem, começa a mudar aquele lugar, a mudar as pessoas. Eles não se aguentam porque eles estão lá 30, 40, 50 anos no mesmo lugar e nada acontece de diferente. Sabe quando você chegar nessas pessoas, elas vão se levantar contra você. Vão vir religiosos, vão vir pessoas que têm entendimento, conhecimento. Mas vou te contar uma coisa. O poder que vai estar junto com você vai transformar tudo isso, vai transbordar, vai transtornar. E as pessoas vão começar a mudar. E aqueles que falavam contra vão começar a te apoiar. Aqueles que te julgavam vão começar a te defender. E vão começar a espalhar. Acredite nesse aí, porque esse aí, ele está falando de algo espiritual, algo poderoso, algo grandioso. Nós temos o poder para mudar vidas. Só um acreditou. Sabe, o que eu quero dizer é que onde nós estamos, tem que haver revolução, gente. Sabe, aonde você chegar, a conversa tem que mudar. As piadas têm que parar, os palavrões têm que cessar, né? As ideias têm que se transformar. Aonde você chegar, as pessoas,
elas têm que mudar totalmente, diferentemente, porque aonde você chegar, você tem que revolucionar. Se fala muito em revolução no nosso país, né? Mas essa revolução é diferente. Nós somos revolucionários. Sabe por que nós somos revolucionários? Porque o maior revolucionário que teve no mundo se chama Jesus Cristo. É o maior revolucionário, ele veio para revolucionar. Ele veio para revolucionar, ele veio para dizer assim, ó gente, tudo isso que vocês tinham de entendimento até agora, esquece tudo isso, apaga, passa a borracha. Agora eu vou trazer um novo entendimento, um novo conhecimento, eu vou trazer algo que vai mudar as suas vidas totalmente, eu vou trazer algo que vai ocasionar uma diferença tremenda na vida de vocês. Mas sabe por que Jesus foi um revolucionário? Porque ele sabia quem era, sabia de onde vem, sabia qual foi o propósito que ele foi enviado. Ele sabia. Quando o diabo foi tentá-lo no deserto, o diabo tentou naquilo que ele era. O diabo quis desvirtuar ele. Dizer assim, você é o filho de Deus? Não é nada. Que isso? Você vem com poder espiritual aqui? Que é isso? Larga tudo isso. Olha aqui, ó. Vem cá, ó. Se você me adorar, eu vou te dar toda a riqueza deste mundo. Você vai ser o general, vai comandar todo este mundo aqui. Você vai ser o cara, vai ser o tal, vai ser... O que Jesus disse para ele? Sai para lá, capeta. Não quero nada que é teu, não quero nada que te pertence, porque o que eu preciso eu já tenho. Eu já tenho, eu já sou. O diabo pensou que ia conseguir alguma coisa. Quebrou a cara. Então o diabo quis tentá-lo na sua identidade. Vai chegar muitas pessoas que vão chegar para você e vão dizer que você não é ninguém, você não é nada. Você é ninguém, você é nada. Um dia o capeta me disse na minha cara, baforando na minha cara, quem é você? Eu disse para ele, não interessa quem sou eu, o que interessa é quem está comigo, vai embora agora. Sai daqui! Cata teu caminho, porque eu tenho autoridade para estar aqui, mas você está aqui ilegalmente. Vai saindo. Vai saindo, não temos que ter medo do diabo não, gente. Ele já está morto, derrotado, destronado. Já está consumado, toda a sua vida está consumada, tá? Ei, Jesus. Eu acho incrível, né? Tem gente que acredita que o diabo vai se converter ainda. Tem uma igreja que nasceu num país vizinho nosso aqui, não vou falar, porque depois vão dizer que eu estou falando mal deles. Estão passando pela internet aí, mas... Tem uma igreja que nasceu num país vizinho nosso aqui. E a função dessa igreja, sabe qual que é? Converter o diabo a Jesus Cristo. Coitados. Tanta coisa para fazer. Marcos 1:22, vamos para frente. Meu Deus. E maravilharam-se da sua doutrina. Se admiraram. Oxe, que doutrina é essa, né? Porque eles ensinavam como tendo autoridade, não como os escribas. Veja que ele ensinava com autoridade. Mas quem eram os escribas? Não era autoridade também? Não eram os autores da lei? Então veja que tem ensinamento que tem autoridade, tem ensinamento que não tem autoridade nenhuma. E aí começa a confusão. Porque muitas vezes nós damos valor para aquele ensinamento que não tem autoridade alguma. E não damos atenção para aquele que tem toda a autoridade. Eu não vou lembrar agora uma igreja, um pastor, pregava muito. E ele lutou muito para ganhar o prefeito daquela cidade. Tentou de todas as formas. Todas as formas possíveis, né? Um homem que tinha
uma determinada autoridade para pregar e falar, porque tinha muito conhecimento. E ele tentou de todas as formas ganhar esse prefeito e estava muito complicado. Um determinado dia, na igreja, ele resolveu dar uma oportunidade. E tinha um irmãozinho muito simples na igreja. Na verdade, esse irmãozinho, a única coisa que ele sabia falar é glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele colocou esse homem para pregar. E aí começou o louvor, né, as orações, 1h30, o pastor falando, né? E daí entregaram, o pastor chamou o irmãozinho e disse: irmãos, hoje que vai pregar para nós esse irmão aqui, não lembro o nome dele mais, sabia até algum tempo o nome dele. Tenho em algum dos meus esboços, devo ter. E entregou a palavra para ele, este homem subiu no púlpito. E quando ele foi falar o primeiro glória a Deus, aleluia, quem entra na igreja? Entra o prefeito, recebido com honras, trazido para sentar no primeiro lugar. O pastor, quando vê o homem sentando lá dele, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora? Foi ele que deu autoridade. Como é que ele ia tirar o homem do púlpito para pregar? E sabe o que aconteceu? Aquele irmãozinho ficou por 20 minutos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. 20 minutos. E glória a Deus, aleluia. O pastor já estava embaixo do banco. Queria sumir da igreja. Pedi tanto para Deus uma oportunidade. Tanto uma oportunidade, quando o homem chega aqui, eu faço uma besteira dessa. E estava sumindo no banco. Sabe o que aconteceu quando o homem fez o apelo para aceitar Jesus? Ele conseguiu, além do glória a Deus, aleluia, fazer um apelo. Sabe quem foi o primeiro que foi lá aceitar Jesus? Foi o prefeito. E quando o pastor, no final do culto, foi conversar com ele, perguntou para ele, né, o que aconteceu, ele disse assim: olha, eu fui tocado tão fortemente na simplicidade desse irmão, que eu não pude me conter dentro de mim. Eu pude dizer para mim mesmo: o que é que eu estou fazendo? Se até esse homem tão simples desse jeito está falando desse Jesus tão maravilhoso, eu não posso ficar para trás também. Eu tenho que ir lá e aceitar Ele como Senhor. Autoridade. Fale com autoridade. Não importa se você vai falar com palavras corretas e certas. Se você, não importa, fale como quem tem autoridade. Mas a autoridade do alto, porque existe autoridade também natural, autoridade da terra. Não é isso? Tem ou não tem? Tem autoridade dos nossos pais, dos nossos professores, nossos patrões, né? Mas também tem alguma autoridade dentro da igreja. Não vou falar disso. Sabe o que acontece? Geralmente os religiosos, eles têm uma autoridade, mas uma autoridade do alto. E daí eles começam a questionar. Eles acharam interessante a doutrina que Jesus estava ensinando, porque era algo novo. Era algo que eles não estavam entendendo. Poxa, nós estudamos tanto tempo e não conhecemos nada disso. E acontece isso, gente. Eu fui para Miami participar de um seminário. E lá eles leram trechos, assim, versículos que eu já estava pregando umas 300 vezes em cima daquilo. E quando eu quis pensar, graças a Deus eu não pensei, quando eu quis pensar, eu aprendi algo mais novo sobre aquilo. E quando eu quis descobrir o que estava acontecendo, a nossa igreja foi totalmente transformada nessa autoridade. E as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente dentro da nossa igreja. Então, cuidado quando você vai questionar algo, né? Para não ser religioso aí. Então, os religiosos começaram a questionar. Que doutrina é essa? Que autoridade é essa? Como que esse homem está pregando com tal autoridade?
Sabe o que é difícil? Não é pregar, não é como eu disse, até um político pode pregar. O grande problema é pregar com autoridade. Você pode pregar glória a Deus, aleluia, o tempo todo, mas se você pregar com autoridade, você vai ver que o inferno vai ser arrebentado. Vai criar um retetê no inferno, que os diabaradas tudo vão ficar agitados. E vão começar a correr. Marcos 1, 27. Vamos continuar ali no nosso... E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Sabe o que eles estavam falando? Nós somos autoridade aqui dentro desse lugar. Nós somos os tais, nós somos estudiosos, somos conhecedores, somos escribas. Somos doutores da lei. Agora vem esse homem, quem é esse homem? Aonde que ele estudou? Qual é o diploma que ele tem? Qual é o conhecimento? Que escola que ele fez? Que seminário que ele participou? Mas ele está aqui ensinando uma nova doutrina. Que coisa é essa? O que está acontecendo? Mas sabe o que foi pior? Era que a autoridade que ele tinha não era só ali para os homens, né? Não era só uma autoridade num conhecimento humano, mas ele tinha autoridade com os espíritos imundos. E quando o espírito imundo chegava diante dele, ele pegava e dizia: sai fora, corre, vai, se joga aí na manada de porco e se atira no precipício aí, que aqui não é lugar de vocês, não. Que autoridade é essa? Que dá até ordem aos demônios. Autoridade o quê? Espiritual. Tem gente que não sabe quem é. Mas é melhor você começar a descobrir logo. Porque tem gente que está dando ordem aos demônios e ainda não entendeu quem é. E o pior é, né? Não é só dar ordem aos demônios. Tem pessoas dando ordem aos demônios e os demônios estão obedecendo. É ou não é? O que houve? Foram embora. Sabe o que significa autoridade? Sabe o que significa autoridade? É o poder que nós temos de dar a ordem a algo que está abaixo. Ninguém entendeu aqui? A autoridade é o poder que nós temos de dar ordem a algo que está abaixo. Os quatro estão entendendo aqui? Vamos ver aqui o lado de cá. A autoridade é o poder que se tem de dar ordem a algo que está abaixo. Os 10 entenderam? Gente, se você pega um encapetado e diz para o diabo: cai fora, sai daí, é sinal que ele já está muito abaixo de você, é sinal que você já está num patamar mais alto, você já está um nível acima, você já está alguns níveis acima. Se você dá ordem e o diabo sai, é porque você já está numa posição de destaque. Lucas 4. Vamos, queria falar mais, mas deixa Deus agir. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito do demônio imundo. Onde que ele estava? Sinagoga. Estava onde? Dentro da igreja. Estava dentro da igreja. O que ele tinha? Espírito imundo, né? Tem gente que chega assim: pastor, como que pode? Aquele homem está lá dentro da igreja, está tudo encapetado. Olha o diabo está fazendo na vida dele, gente. Aqui é o lugar para estar aqui mesmo. É para ser liberto. O dia que eu cheguei na igreja, pensa que eu cheguei bonzinho, pensa que eu cheguei tranquilinho. Eu tinha bebido da manhã, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Parei 6 horas porque eu disse para minha esposa que tinha ido cortar o cabelo, tinha que chegar o cabelo cortado em casa, senão a coisa ia ficar feia. Já estava feia, né? Ia ficar mais feia ainda. Eu cheguei completamente bêbado, me trouxeram para sentar no primeiro banco, como fizeram com o prefeito. Eu cheguei e disse: coitado desse pastor, vai cair daqui a pouco. Se ele vir falar comigo, eu abrir a boca, ele vai cair bêbado aqui.
Aquele homem tinha um espírito de um o quê? Demônio imundo. E o pior, o demônio falou, olha lá, e exclamou, hein? Dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Gente, você não está entendendo nada aí. Quando você tem autoridade, o diabo reconhece. Quando você tem autoridade, o diabo já reconhece. Ele já vai logo dizendo, o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui? O que você quer aqui? Aqui não é o teu lugar. Ele acha que pode. Vieste o quê? A destruir-nos. Ele já sabe qual é o caminho dele. Não precisa nem falar. Ele já sabe qual que é a situação dele. Bem sei quem és. Olha lá, ele já sabia. Não era só Jesus que sabia a identidade dele, não, gente. O mundo espiritual também sabia quem ele era. Se o mundo espiritual te reconhece, não há nada que vai te impedir, não há nada que vai te segurar, não há nada que vai te deter, não há nada que vai te impedir. Nada. Não tem nada. Bem sei que és o Santo de Deus. Vamos para o próximo. Acho que é o último. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. Hoje trabalhamos quase sobre o livro de Marcos. E os espíritos imundos, vendo-o, o que faziam? Prostravam. Ele mandou se ajoelhar? Alguém mandou eles se ajoelharem? Não, eles já começaram a fazer, né? Já começaram a se dobrar, já sabiam o que ia acontecer. Misericórdia. E clamavam dizendo, tu és o quê? O Filho de Deus. Lá no deserto eles estavam dizendo para ele o quê? Se tu és. Lá no deserto eles questionavam. Se tu és. Agora eles estão falando o quê? Mudou, né? Se tu és. Agora não tem mais o se. Agora tem o tu. Tu és o quê? O Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Porque não importa que o demônio apareça, quem tem que aparecer é o Filho de Deus. Quem tem que aparecer é o Santo de Israel, é o Todo-Poderoso. Então, Jesus ele era conhecido naturalmente, porque quando ele chegou na sinagoga, começou a pregar e ensinar, as pessoas reconheceram ele. Quem é esse? Com que autoridade ele está falando? Então, naturalmente ele era conhecido, mas também ele era conhecido espiritualmente, porque os demônios, né, já chegavam dizendo, quem és tu? Tu és o Filho de Deus. Identidade. Sabe por que eu falei tudo isso hoje? Porque Deus aqui quer dar identidade a você.